Carta aos Hebreus, capítulo 3, versos 12 a 15. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Até aqui, amados irmãos, nós observamos pela experiência humana, pela razão, pela observação mesmo, né? E também pela história, que ao longo do tempo muitas pessoas que professavam serem cristãs, que congregavam até regularmente em diversas igrejas de Cristo, né, abandonaram o caminho, esfriaram-se na fé, entregaram-se à perversidade da incredulidade e abandonaram assim o Deus vivo. A palavra sempre nos exorta que aqueles que alcançarão a graça e a misericórdia da salvação são os que perseveram, ou seja, é a perseverança dos santos. Os salvos são aqueles que perseveram na sã doutrina. Não importa se ele tem um conhecimento menor, se ele tem um conhecimento maior, em que nível, em que grau que ele está. O que importa é a confiança, é a fé. É claro que vai importar na vida dele aumentar esse conhecimento, né? Quando eu digo não importa, eu digo não importa o momento que o cristão está. Mas o que faz diferença de fato é a confiança e a fé. Agora note, principalmente nós que somos reformados, né, e que vemos Deus exatamente como a Bíblia revela, soberano sobre todas as coisas, note que Deus nos atribuiu a nós algumas funções. Algumas delas nós devemos fazer por nós mesmos, é dever nosso. E uma delas é este cuidado. Veja aqui, verso 12, né? O autor da carta aos Hebreus, ele usa essa expressão, cuidado. Essa expressão cuidado, ela vai significar aqui para nós duas frentes de ação. Tá? O primeiro é como uma advertência de perigo. Cuidado no sentido de advertência de perigo. É quando você entra, por exemplo, numa empresa, tem o setor ali elétrico, eles colocam uma placa ali, cuidado, né? Alta voltagem, coisa assim, uma advertência de perigo. E o segundo sentido que também está neste texto é o cuidado no sentido de nós cuidarmos daquilo, nós tomarmos nas mãos como uma função que nos é dada por Deus, como um dever que é nosso, e fazermos aquilo que Deus está falando. Então, cuidar de fazer aquilo. Então, no sentido, o idioma português, né, a palavra cuidado vai ter esses dois sentidos, e os dois se aplicam aqui. Então, é o cuidado com relação à advertência de perigo, e o cuidado de nós fazermos aquilo com cuidado, com diligência, com atenção, né? Nós cuidarmos daquilo, né? Quando nós pensamos assim, olha, alguém está doente, eu vou cuidar dessa pessoa, né? Então, cuidar daquilo, tá? Então, veja aqui, é uma função que Deus atribuiu aos homens. Isso aqui é uma função que Deus atribuiu a nós. Deus é soberano, cremos nisso totalmente. Deus é soberania absoluta. E dentro dessa soberania de Deus, Deus comissiona os homens para algumas funções, Deus capacita os homens para algumas funções, e Deus atribui aos homens alguns deveres e algumas funções, dentro da soberania dele, né? Então, eu tenho observado nas redes sociais muitos novos reformados, né, que deturpam um pouquinho, né, não por mal, de boa fé, mas acabam ensinando errado nas redes sociais e tal, como se fosse um fatalismo, né? Nós não precisamos fazer nada e Deus faz tudo. Não é isso
que as nossas confissões ensinam. Então Deus, na sua soberania, Ele delega funções aos homens, né? E aqueles que amam a Deus em gratidão e resposta à graça de Deus, né? Nós fazemos aquilo que Deus nos delega, ou tentamos fazer, nos preocupamos em fazer. Então aqui é interessante, tendo este cenário agora em mente, né? Entender o que Deus está delegando para nós aqui. E olha só como é importante isso, porque se nós passarmos a nossa caminhada cristã sem atentar para isso, os cuidados da vida podem nos afastar de Deus, como na parábola do semeador. O solo rochoso, os espinheiros, eles podem ir sufocando a palavra em nós, e as situações da vida podem muitas vezes ir nos levando a esfriarmos na fé e afastarmos da fé. Nós não somos super-homens, né? Então nós devemos entender o que Deus delegou para nós aqui. Então, o cuidado, a advertência do perigo, e o cuidado para nós fazermos com diligência algo. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver. Note, esse aqui é o haver aqui, é o verbo ter, né? Não tenha em você. Não é algo externo que vai acontecer, porque as situações externas, elas podem nos afastar, porque nós vamos permitir que o nosso coração se acomode e esfrie. Então ele diz, não haja em você, tome cuidado para não haver em você, no seu interior. Isso é cada cristão individualmente. Cada cristão individualmente. A igreja compete o que está escrito aqui, exortar-vos uns aos outros, né? Os oficiais exortarem os irmãos exortarem uns aos outros, os irmãos exortarem os oficiais exortarem os outros, todos os cristãos exortarem uns aos outros sobre esse risco e essa delegação que Deus deu para nós, tá? Creio que está ficando claro, né? Então, tente cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, e olha como ele coloca isso, irmãos, perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Há uma perversão aí. Então, nessa época que nós vivemos, de redes sociais principalmente, onde há uma legião de pessoas que se intitulam desigrejados e que já apostataram da fé, porque saíram da comunhão, né? Não estou me referindo aos motivos que os levaram a isso, mas saíram da comunhão. Cuidado para que essas pessoas não nos contaminem com essa perversidade, que não sou eu que estou dizendo essa palavra é bíblica. Está dizendo aqui, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, isso é responsabilidade de cada um de nós, ter esse cuidado, né? Então eu não posso, se eu deixar a perversidade da incredulidade dominar o meu coração, não vai adiantar eu querer culpar a igreja, os irmãos que estão lá, os oficiais, sendo os oficiais corretos ou não, os irmãos corretos ou não, não vai, porque isso aqui é uma questão individual, né? Então é um cuidado pessoal que cada cristão deve ter. Então tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O que vai afastar de fato a pessoa de Deus não é os outros estando certo ou errado. O que vai afastar as pessoas de Deus segundo as Escrituras é o próprio coração delas, é a perversidade do próprio coração delas. É isso que vai afastar a pessoa de Deus. Por isso o homem, ele é indesculpável diante de Deus, tá? Então nós devemos exortar uns aos outros com essa palavra, né? E cada um de nós, todos os cristãos, vigiarem, porque isso pode acontecer a qualquer um de nós. Então nós devemos, né, cuidar disso, tá? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Essa delegação que Deus nos deu, essa função que Deus nos deu, não é para amanhã, é para agora, é para hoje. Então hoje você tem que vigiar e cuidar para que o seu coração não se perverta na dureza da incredulidade, porque a responsabilidade será nossa.
Amanhã você vai ter que fazer isso também. Mas amanhã, quando chegar amanhã, será hoje, né? Então, isso sempre no tempo presente, ou seja, não é algo para procrastinar, ou seja, deixar para depois. Então devemos ter uma atenção com isso, né? Pelo contrário, verso 13: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de, já falei para os irmãos, né? A fim de para que o resultado disso seja tal, né? A fim de, verso 13: a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o que existe? Existe a verdade e o erro, certo? Existe o que é verdadeiro e o que é enganoso, né? Então, o pecado, ele vai nos enganar, né? Se nós permitirmos que essa perversidade da incredulidade venha endurecer o nosso coração. O próprio autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer ali no capítulo 11, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode vender todos os seus bens e dar para os pobres, mas se você não tiver fé em Deus, fazendo algo em nome de Deus, você não agrada a Deus. Como o apóstolo Paulo disse, você pode dar seu corpo para ser queimado, tá? Mas o autor aos Hebreus, ele diz aqui: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E aqui ele explica, né, só para concluir, porque nos temos tornado participantes de Cristo. A fé cristã não é algo isolado, irmãos. Não é algo em que a pessoa ela vai professar de forma isolada. Eu não preciso dos irmãos, eu não preciso de pastor, eu não preciso da igreja. Isso simplesmente não existe. Isso é compatível com a fé cristã. Pessoas que querem viver assim, elas não podem professar a fé cristã, porque é algo antagônico. A fé cristã é contrário, totalmente. E aqui vai dizer, olha, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Então há aqui um envolvimento muito intenso. Somos membros uns dos outros, como sabemos, né? Temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, que é a perseverança dos santos, zelando pela sua própria fé em Deus, que é alimentada sempre pelas Escrituras, e não pela imaginação das pessoas, nem pela nossa própria imaginação, mas pelas Escrituras. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. A voz do Senhor é a Bíblia. Tem pessoas que leem isso aqui, quando alguém está dando supostas revelações, e falam, não, mas não posso endurecer meu coração. Não, essas supostas revelações, a voz de Deus são os cânones, a Bíblia, né? Deus se revelou através das Escrituras, e isso ele falou desde o Antigo Testamento. Ele mandava os seus servos escreverem livros, mandou Daniel, mandou Josué, mandou Moisés, mandava os seus servos anotarem e escreverem aquilo para as futuras gerações, assim como os apóstolos. Então, Deus se revelou através da Bíblia, da sua palavra. Essa é a voz de Deus. Então, quando você ouvir mensagens legítimas, bíblicas, ou você ler, né, a Bíblia, não endureça o seu coração. Então, compete, né, conforme vemos nesse pequeno texto, a cada um de nós, né, zelarmos para termos esse cuidado no sentido de não cairmos nesse perigo, porque seremos indesculpáveis depois diante de Deus. Mesmo que diante dos homens nós justifiquemos muitas coisas, principalmente justificando, colocando a culpa em outros, né? Mas a responsabilidade é sempre individual, tá? E depois, quando estivermos face a face com o Rei, não haverá desculpa nenhuma para nos ausentarmos, né, da Santa Comunhão que Ele decidiu. Nós nos tornamos participantes de Cristo se guardarmos a nossa confissão até o fim. A nossa confissão é a fé cristã de Gênesis a Apocalipse, tá? Então,